Jovens do sexto ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez, né? Hoje nós vamos fazer a correção aí da nossa atividade. Espero que todos estejam bem. Vamos aí para a nossa intro e logo mais retornaremos com a correção da nossa atividade. Ok! Então, pessoal, nós temos aí uma pequena pesquisa, né, que foi designada para vocês. Eu vou só, antes de... vamos logo fazer a introdução aí da nossa correção, né? Nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. Hoje vamos fazer a correção da nossa atividade e esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. Então, pessoal, olha, nossa pequena atividade é muito simples. O que vocês vão fazer? Né? Vocês vão perguntar para os colegas de toda a turma, né? Perguntar para toda a turma qual é o que ela gosta, né? Sobre estilo de música, sobre filme, né? Então, nessas perguntas, vocês vão perguntar para todos os colegas através do WhatsApp e vão construir aí um gráfico à medida que vocês obtiveram essas respostas. Quando você faz a pergunta, você está fazendo a coleta de dados. Você pode organizar essa coleta de dados em uma tabela, dando o nome justamente ao título da sua pesquisa, o grupo, que cada grupo recebeu uma designação. Então, você vai construir a tabela e depois fazer um gráfico. O gráfico você pode escolher qualquer um. Pode ser de barra, né, de setores, um pictograma, né? Então, o gráfico é você que escolhe, ok? Então, e depois que vocês tiverem concluído, né, vocês fazem uma videochamada para vocês, ou você faz o seguinte: cada um grava a explicação do que fez, como fez, se foi bom, se foi ruim, e depois envia para o líder do grupo, né? O líder do grupo, ou então uma pessoa que tenha a habilidade suficiente para juntar os vídeos e você pode usar aí qualquer programa, né, para editar esses vídeos, juntar todos e enviar para mim, certo? Então você vai enviar para mim assistir cada um dos três, né? Então, essa é uma das atividades nossas, né, que vocês aceitaram a proposta. Então, é só isso. Então, coletem os dados com aquilo que você vai pesquisar, monte uma tabela, faça o gráfico, escolha qualquer um, monte os vídeos, cada um do grupo explicando o que fez, como fez, se gostou, se não gostou, né? E depois junte todos os vídeos e envie para mim. Só isso, né? Então, muito simples, não precisa demorar explicando, não. Você pode 2 minutos, 3 minutinhos, você já explicou o que você fez, como fez, se gostou ou não, certo? Junta tudo, envia para mim. Essa é a atividade. Bacana? Vamos aí para a nossa correção? Então vamos lá. Diz assim: segundo o levantamento da Organização das Nações Unidas, ONU, né? ONU, uma pessoa necessita diariamente de 110 litros de água para suas atividades. Pensando nisso, Maurício organizou em uma tabela a distribuição de seu consumo de água em determinado dia. Letra A. Em qual das atividades da tabela Maurício gastou a maior quantidade de água nesse dia? Olha só. Aí ele organizou essa tabela, deu um título para a tabela, né?
distribuição do consumo de água de Maurício em determinado dia, disse qual eram as atividades que ele ia fazer e qual foi a média do consumo dele nesse dia. Então, ó, descarga do banheiro. Ele usou 24% da água constituída ou referente aos 110 litros. Higiene corporal. Ele usou 25%. Lavar a roupa, 19%. Limpar a casa, 6%. Lavar os utensílios de cozinha, 18%. E ingestão de preparo de alimento. Então, ele, na ingestão e no preparo de alimento, ele usou 8%. Então, se você olhar na tabela, dá para você identificar qual foi a maior utilização dele referente àquele dia que ele registrou essas informações. Então, a maior quantidade aí foi de quê? Isso mesmo. Maurício gastou a maior quantidade de água na higiene corporal, que foi 25%. Então, letra B, ele diz assim, sabendo que nesse dia Maurício consumiu 106 litros de água, determine quantos litros ele gastou. Então, o que você vai fazer? Em relação à higiene corporal, você vai pegar e transformar 25% em fração. Como é que eu transformo? Isso mesmo. 25 é o numerador, a barrinha é o número 1 e as duas bolinhas são os dois zeros. Então, 25 sobre 100. 25 por 100. Né? Então, por cento. Olha só. Quantos litros ele gastou? 106. Então, vou botar vezes 106. Como 106 não tem denominador, aí eu posso colocar o quê? O 1 embaixo, não é isso? Coloco o 1 embaixo. Então, vai ficar 25 vezes 106, 100 vezes 1. 25 vezes 6 dá 2.650. 100 vezes 1, 100. Ora, se você dividir aí, corta o zero, né? E divide por 10. Dividir por 10 é só voltar a vírgula uma vez. Então, vai ficar 26,5 litros. Né? Então, na higiene corporal, ele gastou 26 litros e meio. Certo? Então, muito fácil, né? Muito simples fazer uma questão de porcentagem. Letra B ainda, e o segundo ponto, ele diz limpar a casa. Ora, limpar a casa, ele gastou 6%. Então, vou botar 6 sobre 100 vezes os 106 litros, né? Que no caso aí vai ficar 106 sobre 1. 6 vezes 106 vai dar 636 sobre 100. Ora, não tem zero para cortar, então eu volto a vírgula 2 vezes. Então, vai ficar 6,36 litros. Pronto, pessoal. Simples demais, né? Responder uma questão tão fácil como essa. Então, essa coisa da estatística é muito simples. É a interpretação dos gráficos e a porcentagem que vocês já são craques, né? E já conseguem fazer com toda a maestria. Então, vamos continuar aí a resolução. Olha só, terceira questão. Os animais locomovem-se pelo céu, pela terra ou pela água, de acordo com as características. Observe o gráfico. Então, o gráfico ele tem um título, né? Ele está falando de alguma coisa. O que ele está falando? Velocidade máxima aproximada atingida por alguns animais. E essa velocidade, se você olhar aqui embaixo, ela está em quilômetros por hora, certo? Então, ele diz que o guepardo, né, que é um animal que se locomove na Terra, ele anda com uma velocidade de 110 quilômetros por hora.
né? O falcão peregrino, ele anda com uma velocidade de 320 km por hora. Ele anda na velocidade de um Fórmula 1, né? O carro de Fórmula 1, às vezes os pilotos chegam a 300, ele chega a 320, né? O agulhão de veia, né, que é na água, ele anda a 109 km por hora. Então, ele faz dois questionamentos a respeito dessas informações desse gráfico. Ora, você tem aí um gráfico de barras, né, e junto com um pitograma, porque tem figura, né? Então, ele usou aí um pitograma para representar. Então, essa é a relação. É um gráfico de barras com um detalhe de um pitograma. Então, ele pergunta: quais são as informações contidas no gráfico? Qual foi o tipo de gráfico usado para apresentar essas informações? Então, ó, velocidade máxima aproximada em quilômetros atingida por alguns animais, certo? Então, as informações, pessoal, é justamente o que revela esse gráfico. Então, esse gráfico é justamente o título dele, com uma pitadazinha de dizer que essa velocidade está em quilômetros por hora, certo? Letra B, calcule em seu caderno a diferença de velocidade em quilômetros por hora entre o animal mais rápido e o animal mais lento, né, apresentado no gráfico. Qual é o mais rápido? O falcão. Qual é o mais lento? O agrilhão, né? Então, você vai pegar 320 menos 109. Ora, quanto é 320 menos 109? Perfeito. 211 quilômetros por hora. Rapaz, é fácil demais, né? Estatística é moleza. Vamos lá. Então, continuando aí a resolução, né? Nós vamos para a questão de número 1. Diz assim: Cláudia trabalha em uma loja de calçados, na qual os vendedores têm uma conta mínima de R$8.000 de vendas mensais, né? Então, e recebem comissão por essas vendas. Observe no gráfico a quantidade em reais arrecadada por Cláudia com as vendas durante 4. Então, na primeira semana, ela vendeu R$3.000. Na segunda semana, ela vendeu 2.800. Na terceira semana, 1.700. Na quarta semana, R$2.000. Certo? Então, essa é a informação. Quantia em reais arrecadado por Cláudia com as vendas semanais. Certo? Então, aí está dizendo quanto ela vendeu nessas 4 semanas. Aí, letra A diz assim: quanto Cláudia arrecadou em vendas durante as 4 semanas deste mês? O que você vai fazer? Somar esses valores. Aí ele pergunta: ela atingiu a cota mínima de venda estipulada pela loja? Então, ela tem que ter feito no mínimo R$8.000. Então, vou somar, ó, 3.000 mais 2.800 mais 1.700 mais 2.000. Somando tudo isso aí, vai dar o quê? 9.500. Superou? Superou. Então, ela atingiu a cota mínima de venda estipulada pela loja, né? Que era de 8.000, ela passou desse valor. Ela passou 1.500 a mais do que a loja estipulava. Então, vendeu muito bem, certo? Letra B. Em média, quantos reais por semana Cláudia arrecadou com essas vendas? Aí, pessoal, lembre que média, essa média é chamada de média aritmética,
é nada mais do que você somar tudo e dividir pela quantidade. A soma de tudo você já tem, que é 9.500, né? E são quantas semanas? 4 semanas. Então, você vai pegar 9.500 e vai dividir por 4. Então, a média aí vai ser a soma de tudo dividido por 4. Como eu já somei na letra A, então eu já sei que a soma de tudo dá 9.500. Como são 4 semanas, então divide por 4. Lembre, média aritmética é somar tudo e dividir pela quantidade. Então, quanto é 9.500 dividido por 4? Dá 2.375. Então, em média, ela vendeu R$ 2.375 por semana. Se ela tivesse feito isso em cada semanazinha, ela tinha produzido os 9.500, certo? Tem dia que ela vendeu acima e tem dia que ela vendeu abaixo desse valor, certo? Bacana? Beleza? Todo mundo aí entendeu, né? Então, média aritmética, soma tudo e divide pela quantidade. Como são 4 valores, divide por 4. Se fosse 5 valores, dividir por 5 e assim sucessivamente. Ok? Então, vamos lá. Ah, sim, segunda questão. Diz assim, ó, veja o boletim de Marcelo com as notas de matemática que ele obteve em cada bimestre. Então, calcule e complete o boletim com a média final obtida. Então, notas de matemáticas do ano letivo de 2018. No primeiro bimestre, qual foi a nota? 85. No segundo bimestre, 73. No terceiro bimestre, 62. No quarto, 78. Então, ele quer saber a média. O que é a média? É somar tudo e dividir pela quantidade. São quantos bimestres? 4. Então, você vai somar 85 mais 73 mais 62 mais 78 e vai dividir por 4. Então, a média aritmética aí é 85 mais 73 mais 62 mais 78 dividido por 4. Somando tudo isso aí, você vai ter 298. Então, 298 dividido por 4 vai ficar 74,5. Olha, aí vem, essa daí é a média. Então, a média dele foi 74,5. Aí, letra B diz assim, sabendo que a média final para a aprovação é 60, complete o boletim com aprovado ou reprovado. A média dele foi maior ou menor do que 60? Maior, né? Então, se foi maior, então ele foi o quê? Aprovado. Então, o resultado final dele lá é aprovado. Bacana? Assim como vocês também serão aprovados, né? Já que todo mundo é craque dentro da matemática. Então, só isso, pessoal. Soma tudo, divide pela quantidade. Como a média dele foi maior do que 60, então aprovado. Bacana? Olha só. Terceira, né? Observe o gráfico que apresenta a temperatura máxima diária em uma semana em certa cidade. Calcule a média aritmética das temperaturas máximas registradas nessa semana. Então, no domingo, 28, na segunda-feira, 20, na terça, 22, na quarta, 25, na quinta, 27, na sexta, 30, no sábado, 29. Então, esse aí, pessoal, é um gráfico de linha, certo? Então, o que ele está lhe trazendo? A temperatura máxima diária registrada na primeira semana de fevereiro de 2019, né, na semana, certo? Então, como é que você acha a média aritmética? Soma tudo e divide pela quantidade. Então, você vai pegar aí, ó, 28 mais 20 mais 22 mais 25 mais 27 mais 30 mais 29.
São quantos dias na semana? 7, isso mesmo. Então, vou dividir por 7. Então, somando tudo isso aí, você vai ter um total de 181. E quanto é 181 dividido por 7? Dá aproximadamente, né? Aproximadamente 25,9. Né? Então, 25,9 é a média das temperaturas máximas diárias atingida nessa semana de fevereiro de 2019. Beleza? Bacana? Entendido aí, né? Soma tudo e divide pela quantidade. Como a quantidade aí é 7, então você divide por 7. Beleza? Então vamos lá. Então diz assim, ó. Em um colégio há 4 turmas de 6º ano, totalizando 132 alunos. Em quais turmas a quantidade de meninos é maior que a quantidade de meninas? Olha só, no 6º A são 10 meninos e 23 meninas, então a quantidade de meninas aí é maior. No 6º B, a quantidade de meninos é 17 e a quantidade de meninas é 14. Então, no B, a quantidade de meninos é maior do que a quantidade de meninos. No C, a quantidade de meninos é 20, a quantidade de meninas é 15. Então, também no C, a quantidade de meninos é maior do que a quantidade de meninas. No D, a quantidade de meninos é 13 e a quantidade de meninas é 20. Consequentemente, você tem aí uma quantidade de meninas maior do que a quantidade de meninos. Então, só no B e no C. Né? Então, 6º ano B e C, a quantidade de meninos é maior do que a quantidade de meninas. Letra B. Qual é a média da quantidade de meninos nas turmas do 6º ano desse colégio e a média da quantidade de meninas? Então, ele quer separado. Ele quer a média da quantidade de meninos e quer a média da quantidade de meninas. Então, se eu quero a média da quantidade de meninos, né, então eu vou somar 10 mais 17 mais 20 mais 13. São 4 valores, né, porque são 4 turmas, então divide por 4. Então, a média aí vai ser 10 mais 17 mais 20 mais 13, dividido por 4. Ora, somando tudo isso aí, você vai ter um total de 60. Então, 60 dividido por 4. Ora, se eu pego 60 e divido por 4, metade de 60 é 30 e a metade de 30 é 15. Então, a média aí vai ser 15 meninos por turma. Então, se ela botasse em cada sala 15 meninos, daria, né, a distribuição, né, de cada sériezinha dessa daí. No caso das meninas, eu vou pegar 23 mais 14 mais 15 mais 20. Então, a soma aí de 23 mais 14 mais 15 mais 20 são 4 turmas, então eu divido por 4. Somando aí, vai dar um total de 72 meninas. Dividido isso por 4, vai dar um total de 18 meninas por turma. Então, se eu distribuísse em cada turma 18 meninas, então eu teria, né, a média dessas salas. Ok? Fácil, né? Então, a média aí vai ser justamente dos meninos eu vou somar os meninos, das meninas eu vou somar as meninas. Só isso. Simples assim. Letra C. Na letra C diz assim: qual é a média da quantidade de alunos por turma do 6º ano? Aí eu tenho que juntar, ó, o 6º A tem quantos alunos? Tem os 10 meninos e as 23 meninas. Então, somo, dá 33 alunos. Então, vou somar 33. No B, 17 mais 14, que dá 31. Então, 33 mais 31. No C,
20 mais 15, que dá 35. Então, mais 35. No D, 13 mais 20, que dá 33. Então, a média da turma vai ser 33 mais 31 mais 35 mais 33. Somar meninos e meninas que estão naquela turma, certo? Então, somando isso aí, você vai ter um total de 132 alunos por, né? Somando todas as turmas, 132 alunos. E 132 dividido por 4 dá, em média, 33 alunos por turma. Então, se cada turma tivesse 33 alunos, eles estariam na média, certo? Fácil, né? Simples. Olha só, a letra D, ele diz assim: adicione as médias que você calculou no item B. Então, ele quer que você some a quantidade de meninos, a média dos meninos, mais a média das meninas. Então, se eu somar aí, vai ficar 15 mais 18. E compare com a média que você calculou no item C. Ora, quando eu somo 15 mais 18, vai dar um total de quanto, pessoal? 33. Né? Então, o que você pode observar? Que a média da soma dos meninos com as meninas é igual à média da soma dos alunos por turma. Né? Então, isso é óbvio de você perceber. Né? Por quê? Porque se eu pego a média dos meninos, a média das meninas e somo, eu tenho uma média dos alunos daquela turma. E por que isso acontece, né? Em sua opinião, por que isso acontece? Olha só, se eu pego a média dos meninos e somo com a média das meninas, olha só, eu distribuí aqui na turma A, quanto é 10 e 23, 10 mais 23 dá 33, ó, que é justamente esse primeiro número aqui. 17 mais 14, 31, que é o segundo número aqui. 20 mais 35, mais 15, que dá 35, que é o terceiro número. E 13 mais 20, que dá 33, que é o quarto número. Por que eu posso somar esse com esse? Porque os denominadores são iguais. Na soma de fração com denominadores iguais, soma-se o numerador e conserva o denominador. Então, esse denominador é conservado, que é o 4. Então, por isso que, somando a média dos meninos com a média das meninas, eu vou obter justamente a média dos alunos, que é pegar o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro e o quarto com o quarto, que é a média dos alunos. É por isso que isso acontece, que os denominadores. Valeu estar com vocês. Um forte abraço e até quarta-feira.